Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de deixar uma palavra de reflexão que está num salmo muito conhecido, por que não dizer um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, o Salmo 23, somente o versículo 1, que ele já resume todo o salmo. Gostaria de trazer uma palavra de meditação e reflexão no coração dos irmãos. Glória ao nome do Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou nada terei falta. Glória ao nome do Senhor Jesus. O salmista que escreve isso nada mais é que um ilustre na Bíblia, um grande homem de Deus, um jovem que se destaca pela graça, pela unção, pela determinação, fidelidade e obediência ao nosso amado Jesus Cristo. O salmista, quando ele escreve isso aqui, ele estava impulsionado pelo Espírito Santo ao lembrar de que quando ele cuidava das ovelhas, tudo isso que ele vai descrever, ele vivia com as ovelhas. E ele, sendo homem, sendo humano, fazia tudo isso pela ovelha. Ele vai agora transliterar, ele vai agora pensar como se Deus estivesse fazendo isso com ele, vai relatar em uma forma, numa linguagem a qual ele entendia, que era pastorear a ovelha. Ele vai escrever um dos salmos mais lindos da Bíblia, aonde nós vamos ver ele dizendo que a ovelha, ela vai ter os benefícios do Senhor se ela decidir caminhar com o pastor. Nós podemos ver que nós vamos viver as bênçãos de Deus se nós decidirmos caminhar com Ele. As bênçãos de Deus não é para quem acha bonito, não é para quem quer seguir Jesus de qualquer maneira, mas as bênçãos de Deus é para quem realmente decide viver com Deus, faz uma aliança com Ele e decide agora o seguir de todo o coração, com toda devoção. E é interessante aqui ele dizer que o resumo do Salmo é uma decisão e nada iria faltar. Tudo vai depender da nossa decisão. Deus fica observando as nossas atitudes perante o que? O nosso conhecimento da palavra de Deus, aquilo que é nos é mostrado pela palavra de Deus. Nós temos a oportunidade de decidir. Aleluia. E essa decisão que o salmista e que nós temos que ter perante Deus é uma decisão de confiança. E nós temos que confiar que Deus vai prover, que Deus vai guardar, que Deus vai livrar, Deus vai fortalecer. É uma decisão, porque você está entrando agora num relacionamento com o próprio Deus. Você agora faz aliança com Ele, você agora vai para uma igreja, vai começar agora a congregar, e agora através de pessoas, através de ministro do altar, você agora vai começar a ser discipulado, ensinado as verdades da parte de Deus, as verdades de Deus, do reino de Deus, a sã doutrina, e isso vai agora trazer sobre vós bênçãos se você praticar. E você agora vai viver uma vida de confiança, uma vida de dependência, uma vida de espera. Você vai aprender que vai ter que priorizar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você vai entender que o melhor que você pode acontecer na sua vida é ter um relacionamento com Deus, é ter um relacionamento com Ele. E Ele vai trazer sobre vós as bênçãos. Que bênção seria essa? Essa bênção, a primeira bênção que Ele vai trazer, quando você vive na dependência, na confiança e toma uma decisão, é descanso. Uma pessoa que está na presença de Deus, ele tem descanso. Grandes são as lutas, grandes são os embates, grandes são as batalhas, grandes são os desertos, grandes são as provações, grandes são as tentações, grandes são as tribulações, as angústias. Mas Deus vai trazer paz. Certa feita os discípulos estavam ali com medo, estavam temerosos, e Jesus vai chegar e vai falar: paz seja convosco, porque Deus, em meio às tribulações, Ele vai trazer sobre nós a sua paz, a sua graça,
a sua força, para que nós venhamos continuar seguindo, para que nós venhamos continuar rompendo, para que nós venhamos conseguir continuar avançando. Essa é o que Deus ele quer para nós, que nós venhamos descansar. E esse descanso é em meio à guerra, em meio à luta, em meio a tantas coisas. Nós vamos ser uma pessoa sensata, sóbria, sensata, diante de tantas coisas, porque certa feita o diabo falou assim, que queria perseguir Pedro, e Deus vai falar para Pedro: Pedro, o diabo quer te moldar, o diabo ele quer te prensar, o diabo ele quer vir contra a sua vida. Mas só que eu orei para que Deus venha te dar força, porque Deus ele sabe que no mundo nós vamos ter aflição. Por isso que Jesus não peça que o tire do mundo, mas que o livre do mal. Então nós temos que ter a graça, a força para resistir o diabo, para vencer as artimanhas das trevas e sermos felizes, tendo o que? Descanso. Outra coisa que ele vai dizer também, vai falar ainda no versículo 2, provisão. Uma pessoa que confia em Deus, uma pessoa que depende de Deus, uma pessoa que tem sua confiança em Deus, ele vai ter o que? Provisão. Ele vai viver de provisão. Quando nós estamos caminhando com Deus, por mais que a vida esteja difícil, por mais que a vida seja dolorosa, Deus ele vai trazer provisão. Deus ele vai mandar corvo, Deus ele vai mandar pão, Deus vai trazer a viúva, Deus vai abrir porta onde não tem porta, Deus vai fazer o impossível, mas Deus vai socorrer, vai trazer provisão aos seus. Por isso que eu vi o salmista, ele vai dizer que nunca vi o justo mendigar o pão. Glória a Deus. Deus ele vai trazer sobre nós a sua provisão. Ainda no Salmo 2, ele vai falar: guia-me, vai falar de direção. Uma pessoa que toma a decisão de seguir a Deus e confia nele jamais vai ficar desamparado, jamais vai andar no escuro, jamais vai viver uma vida sem direção, sem rota, sem propósito, sem sonhar, porque Deus ele vai trazer os seus sonhos, Deus vai trazer a sua graça, o seu Espírito vai revelar. Certa feita o apóstolo Paulo não sabia, que não tinha direção, e Deus vai dar uma visão para Paulo e vai dizer: passe a Macedônia e venha para cá, porque Deus estava orientando o apóstolo Paulo à direção. Jacó também estava sem direção, estava perdido, estava perturbado, porque ele estava vivendo uma vida, uma colheita que ele estava vivendo. Deus vai mostrar o seu poder, vai mostrar a graça, e ele vai entender e vai compreender através daquela visão o que ele precisava entender, e ele vai agora ter uma direção, vai fazer uma aliança com Deus, vai fazer um propósito com Deus e vai caminhar rumo à bênção que Deus tinha para ele. Então uma pessoa que serve a Deus, ele tem direção. Por isso que o salmista vai falar: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a sua palavra. A palavra de Deus, o direcionamento de Deus para nossas vidas. Ele vai trazer direcionamento que seja no dia chamado hoje, como ele vai trazer direcionamento para o dia chamado amanhã. Deus é poderoso. Abri aqui, Deus ele está dizendo para alguém que Deus é poderoso para mudar a nossa história, mudar o nosso futuro, mudar a nossa direção, guiar os nossos passos para que nós venhamos viver a qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No versículo 3 ele vai falar que nós temos o quê? Refrigério. Fala agora de uma tranquilidade. Fala agora de aliviar as cargas. Quando nós estamos sobrecarregados, Deus, quem tem a Deus, por mais que ele deixe nós passar por algumas coisas, porque Deus ele quer nos testar, ele quer nos aprovar, ele quer nos amadurecer, ele quer que nós venhamos agora aprender a ter uma vida com a maturidade, venha ter uma estrutura espiritual, uma estrutura emocional, uma estrutura física, para que nós viemos agora ter uma caminhada. Nem sempre Deus ele vai tomar nossas cargas, mas de vez em quando ele vai nos ensinar, vai nos instruir, como ele fez com os discípulos. E ele vai dizer para os discípulos: vocês tinham que ter usado a autoridade de vocês e tinham que ter dito: acalma-te vento e aquieta-te mar, confiando na fé em Jesus Cristo, a autoridade do nome de Jesus.
E às vezes Deus quer que nós venhamos o quê? Usar a nossa autoridade confiada em Deus, não a nossa autoridade pessoal, mas aquilo que Deus ele nos concede através da sua palavra, do seu espírito e do seu nome. E muitas das vezes nós vamos ficar o quê? Nós não vamos usar essa autoridade. E o inimigo ele vai nos sobrecarregar, vai querer agora nos oprimir, vai querer agora trazer sobre nós pesos e cargas. E Deus agora ele vai vir com o seu refrigério e vai agora nos instruir, a nos ensinar ao quê? A usar a autoridade que temos no seu nome. Nem sempre Deus vai manifestar pessoalmente. Às vezes Deus vai querer que nós venhamos usar a autoridade que já foi liberada, delegada à sua igreja, ao seu povo, aos seus santos, aos seus ministros, aos seus vasos, aos seus servos, aqueles que têm compromisso com Ele. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver também, ele vai dizer que ele vai falar de justificação na prática, uma justiça prática no ensino. Ele vai dizer o quê? Guia-me pelas veredas da justiça. Ele vai nos ensinar a ser justo. O que é ser justo? Ser justo dentro da prática é você praticar aquilo que você aprende da palavra de Deus. O salmista estava querendo dizer que um dos benefícios que você tem quando você serve a Deus é que Deus vai te ensinar o que é certo pela sua palavra. Aí o apóstolo Paulo vai complementar: aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que tinha uma vida que não condizia com as coisas de Deus. Ele vai dizer o quê? Que nós viemos ter que nos entregar a Deus, e aquilo ali Deus agora ia trabalhar na áreas na nossa vida, para que nós venhamos ter um testemunho autêntico. Nós vamos ser pessoas santas, pessoas justas, pessoas retas, pessoas íntegras, uma pessoa que o seu testemunho venha o quê? Venha ser santo, venha ser puro, venha ser... Tudo isso Deus ele vai ensinar agora pela justiça prática. Ele vai nos instruir, nos ensinar. Por isso que ele deixou na igreja os pastores, os mestres, os ministros do altar, para ministrar sobre a nossa vida, para que nós venhamos ter o quê? Mudanças através da sua palavra, para que venhamos viver as bênçãos de Deus. Outra coisa que tem também no Salmo, nós temos amor. Uma pessoa que ela agora decide viver as bênçãos de Deus, ela vai ter graça não só para viver o amor de Deus, mas ela vai transferir esse amor. Uma pessoa que ela tem o amor de Deus, que ela se aproxima de Deus, que ela vê a graça, a bondade, a misericórdia, e o amor de Deus, ela vai transferir isso a terceiros. Uma pessoa cheia de Deus, ela é cheia de amor. Ela ama o seu próximo, ela ama aqueles que estão fazendo maldade, aqueles que estão no caminho das trevas, aqueles que não estão caminhando com a mesma visão, a mesma percepção que ela, porque ela tem amor, ela tem agora a graça de Deus para olhar para os perdidos com um olhar de amor, um olhar agora que eles venham ter salvação, que eles venham largar a prática do pecado, que eles venham largar as práticas das trevas e venham agora praticar as coisas da luz. No versículo 4, livramento. Deus ele tem o que? Livramento. Ainda que na nossa caminhada, nossas escolhas, nossas decisões ou coisas que nós vamos enfrentar no caminho, venha trazer para nós prejuízos, a Bíblia vai dizer que ele vai nos livrar. Ainda que nós merecemos, ainda que às vezes seja colheita nossa, Deus ele vai nos livrar. Por que Deus ele vai nos livrar? Porque Deus é um Deus amoroso, bondoso, misericordioso, tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus agora ele vai vir com livramento, livramento de morte, livramento de acidente. Existem livramentos que são visíveis e livramentos que são invisíveis. Às vezes você está indo, você consegue um acidente, às vezes você consegue ver a mão de Deus te livrando
te guardando. Às vezes você tem algo na saúde e Deus ele vai te livrar, vai usar ali os profetas para dizer que está te livrando de alguma coisa. Agora tem vezes que você não vai ver. Porque a Bíblia vai dizer que por amor a Deus somos entregues à morte todos os dias. Quer dizer que todos os dias Deus está livrando, Deus está socorrendo, Deus está protegendo. E tudo isso é bondade do Senhor. É graça do Senhor. Esse livramento que Deus agora ele vai nos livrar. E agora esse livramento também cai para libertação também. Vai falar de fobias. Tem pessoas que têm fobias do escuro, tem medo de alguma coisa, tem fobia de tantas coisas. Isso são coisas que muitas das vezes são coisas que são espirituais. E Deus agora ele vem com a sua palavra para limpar o coração, para limpar a mente, para limpar e tirar esses traumas, esses bloqueios que causam fobias. Tem pessoas que não querem fazer muitas coisas, que se bloqueiam, porque o medo, as fobias, elas paralisam a pessoa e ela não rompe, ela não cresce, ela não desenvolve. Tem pessoas no ministério que tem fobia de público, tem vergonha de estar ali por causa de traumas e bloqueios que aconteceu, ou que ela viu, ou que ela observou, e o diabo cria fortaleza na mente, ela cria uma fobia, e ela vai ter medo, ela vai ter receio, ela vai ficar paralisada, e ela não vai crescer, não vai desenvolver, não vai amadurecer, não vai avançar, mesmo tendo a promessa, mesmo tendo liberação. Mas eu digo uma palavra hoje, em nome de Jesus, Deus está quebrando as fobias, Deus está quebrando coisas que têm amarrado pessoas pelo poder da palavra de Deus, pelo poder que há em Cristo Jesus. Eu libero na vida daqueles que estão ouvindo, que Deus agora tome pela fé, porque as coisas de Deus é tomado pela fé. Nem sempre Deus vai dizer, eis que eu te digo, eis que eu estou falando, eis que é assim. Não, é tomado pela fé. O reino de Deus é tomado por esforço, e pela fé você toma posse das coisas de Deus. A Bíblia é cheia de bênção, bênção essa que às vezes o profeta vai falar, mas já estava na Bíblia. E se você tomar posse pela fé, você vai viver, e Deus está liberando pela sua palavra. Que Deus quer trazer livramento de fobias, de medos, de traumas, de bloqueios, de fortaleza na mente, no corpo, no coração. Liberar perdão, liberar palavras de Deus. Agora pessoas vão contar testemunho dos milagres que Deus está fazendo. E aqui não é por causa de ninguém, é por causa de Jesus Cristo. É a sua palavra. O verbo agora está liberando sobre as nossas vidas pela fé. Glória ao nome de Jesus. A fé é uma arma muito importante na vida do cristão. Por isso que Jesus curava, ele nem dava ênfase ao seu dom de cura, não dava ênfase à sua parte do seu ministério, às coisas que ele fazia. Não, ele falava, a sua fé te salvou, porque essa pessoa foi incrédula, ela não crê, ela vai estar dentro do tempo da visitação e não vai viver a bênção. Jesus falou, certa feita quis eu trazer grandes bênçãos sobre vós, mas vós não viveu porque não reconheceu o tempo da visitação. O tempo da visitação é quando a palavra é pregada. O tempo da visitação é o dia chamado hoje, quando a palavra é pregada, quando Deus ministra, quando Deus fala, quando Deus usa seus profetas, quando Deus usa seus ministros, quando Deus usa a maneira que ele bem entender, porque a multiforme graça opera nele da maneira que ele bem entender. E Deus agora vai manifestar a sua graça, a multiforme graça, e nós pela fé vamos corresponder, vamos entender, vamos discernir, vamos abraçar e vamos viver as nossas bênçãos em Cristo Jesus. Então Deus agora ele vai tirar o quê? Fobias de pessoas, traumas, bloqueios, fortalezas. E agora a partir de hoje pessoas vão romper, pessoas vão desenvolver. Eu já vi muitas pessoas cheias da graça, cheias da unção. Ele ora, ele jejua, ele tem ministério, ele tem graça, mas ele é preso em áreas de fobias, não querem se lançar, não querem fazer muitas coisas. Aí você pergunta, é uma coisinha simples, é uma fortaleza, um bloqueio que o diabo criou no coração, na mente, na alma, e a pessoa ela fica amarrada, parece que ela está presa e ela não consegue romper. São cordéis espirituais, são bloqueios que o inimigo ele vem colocar, mas Deus está tirando em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus.
Outra coisa que Deus agora ele vai trazer o ensino. Repara para você ver, ele vai falar assim: a tua vara e o teu cajado me consola. Essa consolação, ela vem com correção, ensino e consolo. Deus agora ele vem corrigir. Deus agora ele vem instruir. A ovelha quando vai sair, Deus agora vai ensinar, vai corrigir, vai instruir, para que aquela pessoa que tem aquele compromisso, que quer verdadeiramente seguir a Cristo, Narasekenderacha, Toplosendekia, Deus agora vai trazer sobre nós a sua bênção, a sua graça, a sua unção. Deus agora vai trazer sobre nós o refrigério. Deus agora vai trazer a capacitação. Deus agora está ministrando sobre pessoas, na mente, no corpo. Deus agora está trazendo liberações na vida de alguns. Necandaraceplácia. Deus agora está trazendo, porque Deus precisa instruir e ensinar muitas pessoas que estão paralisadas, que não estão rompendo, que às vezes estão orando a Deus e estão falando: Senhor, por que eu não rompo? Por que eu não caminho? Por que eu não sigo? E Deus está dizendo: rompa pela fé. E Deus está desbloqueando através da sua palavra, do ensino, da correção, da instrução. Coisa boa é quando nós temos pessoas espirituais para nos orientar, nos ensinar, nos corrigir, nos admoestar, para que nós venhamos alcançar o caminho da bênção, o caminho da direção, o centro da vontade de Deus. Por isso que Deus vai usar os ministros do altar, os homens de Deus, os profetas, a sua palavra, o seu espírito, através de sonhos, visões e revelações, para que a pessoa venha andar no caminho, como disse Isaías. Esse é o caminho, andai nele. Deus irá trazer liberações. Para que nós venhamos partir para a conclusão, já estamos no 5. O 5 vai dizer de honra aqueles que caminham com Deus e segue todo esse caminho que Deus está trazendo pela sua palavra. Ele vai trazer o que? Honra. Ele vai dizer: preparas uma mesa, vai falar agora de honra. Deus agora vai honrar pessoas. E quando ele fala, tem também Deus, ele agora vai trazer uma honra. Honra na vida financeira, honra na vida sentimental. Aqueles que é fiel a Deus. Chega um tempo que você planta, mas tem um tempo que você... Deus ele vai falar: eu honro os que me honram. E a honra ela vai vir para aqueles que semeiam honra. Aqueles que semeiam honra no reino, semeiam honra nos ministros, semeiam honra na onde a palavra de Deus ela vai instruir. Tem gente que fica: você traz a... Você só fala de honra usando os ministros do altar, o reino de Deus, as coisas de Deus, os órfãos e as viúvas. Eu trago aquilo que a Bíblia está mandando trazer. Eu não vou trazer inventação, eu não vou trazer modismo. A Bíblia fala: honra os ministros do altar, honra o meu reino, honra a minha igreja, honra a minha obra, honre os meus servos, que você vai ter galardão e recompensa. Então eu não vou dizer aquele que honra o que? Um mendigo, um órfão, ele empresta a Deus. Então você tem que fazer o que a Bíblia vai trazer para nós, a maneira correta de honrar, de semear, de trazer. Não honra por interesse, como a Bíblia também vai dizer. Nós não podemos honrar por interesse, mas temos que honrar de uma forma verdadeira, pura, justa e reta. Mas aqui a Bíblia estava dizendo que nós temos que honrar. Deus ele também vai trazer o que? Justificação perante o que? Os inimigos, perante aqueles que nos caluniam, perante aqueles que nos difamam, perante aqueles que vêm agora desfazer da nossa vida financeira, do nosso ministério. Tem pessoas que vêm desfazer e é Deus que nos justifica, a palavra de Deus. A mesa aqui também, na presença dos inimigos, aqui está falando de justificar. Deus ele vai justificar aquilo que as pessoas estão falando, estão fazendo, estão tramando. Deus agora ele vai vir o que também? Vai ter um acerto de contas, não de acordo com o que nós queremos, não de acordo com o que nós desejamos, não de acordo com o nosso sentimento humano de vingança, de que nós vemos. Não, Deus ele vai ser uma forma justa, uma forma reta, uma forma sensata. Nós entregamos na mão de Deus como cristãos. Viemos pedir a Deus que venha ter misericórdia, bondade. Não viemos entrar pelo lado da carne, mas só que Deus chega um tempo que ele vai o quê? Trazer justiça, acerto
de contas. Outra coisa, Deus ele vai trazer liberação, confirmação, preenchimento, satisfação. Liberação vai falar do óleo, a unção, ela vinha para destravar, ela vem para destravar algo na nossa vida. Vem para destravar algo na vida financeira, vem para destravar algo na vida sentimental, vem para destravar algo na vida. Por isso que a Bíblia fala assim, que os presbíteros iam pegar o óleo, iriam ungir, iriam ministrar para que venha ter cura, libertação, restauração, desbloquear, destravar, o efatá de Deus viesse manifestar. No Antigo Testamento, ele também, o óleo, ele vinha para trazer destravar, desbloquear, venha começar um novo tempo, porque a unção de Deus, quando ela vem trazer um novo tempo, um tempo de cura, um tempo de renovo, um tempo de vida com Deus. Por isso que é bom a gente buscar a unção de Deus, nos posicionar em obediência para que Deus venha derramar a sua unção. A unção também ela vem para confirmar. A unção vem confirmar as bênçãos sobre a nossa vida. A unção ela vem para liberar coisas na nossa vida. Quando nós nos entregamos a Deus, aquela unção ela vem destravar as bênçãos de Deus na nossa vida. A unção ela vem trazer liberação. A unção ela vem trazer preenchimento. Às vezes você tem áreas da sua vida que você às vezes tem a vida até próspera em algumas áreas. A unção ela vai preencher. Uma pessoa que ela é cheia da unção, ela é satisfeita. Por isso que ele vai dizer, o meu cálice transborda. Ela vai ser preenchida. Ela não vai ter vazios na alma. Ela não vai ter dificuldade nas coisas. Ela não vai se prender porque ela vai estar cheia. E uma pessoa cheia, ela é uma pessoa desbravadora. Toda vez que você na Bíblia, uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, a Bíblia fala, e era cheio e profetizou, e era cheio e venceu o gigante, e era cheio e rompeu pela fé, e era cheio e viveu as bênçãos de Deus, porque a unção ela vai trazer um preenchimento da ousadia, da graça, da força, e ela não vai ficar parada, ela vai romper. Vai ter um preenchimento, ela não vai ter um vazio, ela não vai ter dúvida, ela não vai ter medo. Ela vai ser uma pessoa rompante, um vaso totalmente preparado para na mão do oleiro usar na terra. Por isso que Deus ele prepara o vaso, enche o vaso, vai falar isso aqui de um preenchimento, uma satisfação, um gozo, uma ousadia, uma intrepidez, porque a pessoa vai estar cheia da graça, cheia da unção, cheia do Espírito, e ela vai romper, desenvolver, vai avançar em nome do Senhor Jesus Cristo. A pessoa também, ela vai ter o que? No versículo 6 para terminar, bondade, misericórdia, fidelidade, relacionamento, intimidade e compromisso. Ele conclui dizendo o que? Que não basta somente você decidir, como ele começa lá no início. Aqui ele estava dizendo, não bastava começar, você tinha que perseverar, caminhar, seguir. E como é que você vai fazer isso? Você sendo fiel, você tendo um relacionamento. O que é fidelidade? É você se manter na posição. Jacó ele falou, Senhor, se você me abençoar, eu vou ser fiel a ti, eu vou continuar te honrando. O Senhor vai me honrar, eu vou te honrar. O Senhor é bondoso comigo, eu vou ser bondoso com você. O Senhor tem cuidado de mim, eu vou permanecer fiel, eu vou honrar a Deus, eu vou ser fiel a Deus, eu vou me entregar a Deus, eu vou ser o quê? Fiel. Relacionamento vai falar agora de o quê? Uma comunhão, você vai ter comunhão com Deus, comunhão com seus irmãos, você vai se manter na posição. Não é aquelas pessoas que recebem e saem da posição, saem de direção, larga a comunhão, larga também a intimidade e quebra o pacto, o compromisso e a aliança. Às vezes ela vai quebrar isso e ela vai o quê? Vai trazer sobre ela muitos prejuízos. Momentaneamente ela ainda vai viver algumas bênçãos porque ela plantou, mas só que o próximo ela vai consumir a graça,
a bênção, mas ela não vai ter uma manutenção de fidelidade, de intimidade, de relacionamento. E aquilo o vaso vai esvaziando, a graça vai saindo, a unção vai saindo, as bênçãos de Deus vão perdendo e aquela pessoa, ela não vai. Então, conquiste na presença de Deus em fidelidade, decida ser fiel, decida viver na presença de Deus, mas mantenha isso em fidelidade, em honra, em apreço, em comunhão, em intimidade, em obediência, em submissão na presença de Deus. Aleluia.